Povo de Deus, que a graça e a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo possa inundar o seu coração, que Deus possa te abençoar com paz e com saúde em nome de Jesus. Em nossa devocional de hoje, quero estar falando do tema serviço, uma característica cristã. E queria fundamentar esta devocional com base naquilo que foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, que é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 11, que diz assim: somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Uma vez que nos convertemos ao Evangelho, precisamos entender e compreender que Cristo nos salvou para servirmos e não para ser servido. Infelizmente, existem pessoas que, por compreender equivocadamente, por ter sido ensinadas equivocadamente, erradamente acerca do Evangelho, elas acham que o cristianismo é um balcão de negócios onde elas vão à igreja no intuito e na intenção de comprar, pedir o que querem e voltar para casa. O Senhor Jesus, uma certa vez, disse aos seus discípulos que aquele que quer ser o maior no reino de Deus, ele tem que ser o menor. Uma certa vez, ele contou uma parábola dizendo assim: quem porventura é o maior no restaurante? Com minhas palavras estou usando isso. É aquele que está à mesa pedindo ou o garçom que serve? Ele vai dizer assim: porventura não é quem está à mesa? Mas ele vai dizer: mas eu, porém, entre vocês, sou com aquele que serve. Jesus nos ensina que a vida cristã ela é marcada de serviços, pois o homem ele não é salvo por causa das boas obras. Muito pelo contrário, ele é salvo para as boas obras. Eu queria nesta noite, neste dia, falar com você nesse tema, serviço, uma essência cristã. A obra de Deus, ela sempre conta conosco na nossa disposição no serviço cristão. Foi Jesus que disse que nós deveríamos orar ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara, porque grande é a seara. O texto em destaque que eu li com vocês na segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 11, eu queria aqui destacar 3 coisas do serviço cristão para cada um de nós. A primeira coisa que eu destaco é que a obra de Deus nunca se faz sozinho. Paulo diz assim: somente Lucas está comigo. A obra de Deus, amados, para ela ser feita como deve ser, ela é uma obra que exige várias mãos. A obra de Deus nunca pode ser uma prerrogativa ou talvez um orgulho próprio de uma só pessoa. Igreja não se anda somente sobre um líder, e sim sobre líderes. Se faz necessário nós entendermos que a obra de Deus se faz com a cooperação mútua dos irmãos. Só existe uma pessoa, só existe um ser que não se envolve no reino e na obra de Deus. Muito pelo contrário, ele até se opõe, e é o próprio diabo. Todo cristão
ele tem função e papel fundamental no reino de Deus. O grande equívoco que muitos cristãos têm é que as pessoas acham que fazer a obra é somente estar no púlpito pregando. Fazer a obra é somente estar com o microfone louvando. Ou fazer a obra é simplesmente estar abrindo a porta para as pessoas entrarem nos cultos. E não é, querido. A obra de Deus, ela tem as suas funções, algumas delas, que são tão extremas e necessárias quanto um pastor que sobe ao púlpito para expor a palavra de Deus. Mas se faz necessário nós entendermos que triste do líder que acha que ele só conduz a obra. A obra de Deus nunca foi, escute bem, e nunca será feita apenas por um. Aquele que tinha poder para fazer sozinho a obra era Jesus Cristo. E mesmo assim, ele não o fez. Ele tinha poder de fazer sozinho. Ele tinha poder de poder expandir sozinho o reino de Deus. Mas não fez. Ele levantou consigo 12 apóstolos. E o texto lá em Lucas vai dizer que também, mesmo levantando os 12 apóstolos, teve um momento que ele levantou 70 discípulos. Ou seja, a obra de Deus, ela é nunca feita sozinha. Se faz necessário nós entendermos, amada igreja, que todos nós somos cooperadores de Deus no seu reino e na sua obra. Você é chamado como testemunha para testemunhar do Evangelho da graça de Deus que nos foi confiado como uma joia preciosa, a qual nós temos que testemunhar, que falar deste Evangelho verdadeiro. E a primeira coisa que eu destaco nesse texto é essa, que a obra de Deus não é feita sozinha. Exige que todos nós cooperemos com os nossos líderes, cooperemos com o nosso pastor, cooperemos com os diáconos, cooperemos com a igreja. Pois a obra de Deus exige de nós participação. Porque aqueles que estão com Cristo, eles estão com a vida e com a mão no arado, onde exige entrega e existe cooperação. Neste momento que nós estamos vivendo, talvez achamos que o fato de não estarmos na igreja, no templo físico, temos que relaxar, temos que talvez encostar as ferramentas. Não! Não é um templo físico que determina o nosso serviço cristão. É bem verdade que tem toda a essência, existe toda a importância da nossa comunidade, da nossa eclésia, do nosso ajuntamento solene como igreja. Mas, pela questão da pandemia, nós estamos impossibilitados de nos reunirmos. A segunda coisa que eu destaco nesse texto é que a obra de Deus não é feita só, primeiro, e segundo, a obra de Deus é feita para quem se dispõe. Paulo diz assim a Timóteo: somente Lucas está comigo, encontre Marcos e traga-o junto com você. Dá-se a entender que a obra que Marcos, ele deveria ter sido procurado e uma vez encontrado, ele deveria ser trazido. Por quê? Porque Marcos estava à disposição para o serviço da obra de Deus. A obra de Deus, amados, não é como que uma obrigação. Não se faz necessário como que colocarmos uma arma em nossa cabeça para fazermos alguma coisa no reino de Deus. Não! A obra de Deus são para voluntários. Sempre foi assim e sempre será. Talvez seja essa a maior beleza que tem na cristandade, onde um ajuntamento de pessoas se reúne semanalmente para voluntariamente uns servir aos outros. A gente não é pago para servir a Deus. A gente serve ao Senhor voluntariamente. Que neste momento possamos ter a consciência que nós devemos estar à disposição do reino.
Devemos estar à disposição da obra do Senhor. Devemos ser, na verdade, obreiros desta obra. Marcos deveria ser procurado e, uma vez encontrado, ele fosse trazido. Mas certamente ele só viria porque ele estava à disposição. Ontem, no particular, eu mandei um áudio explicando sobre a necessidade de nos envolvermos com os departamentos da igreja, porque, amados, se faz necessário nós entendermos e compreendermos isso pelo fato de que nós estamos impossibilitados de estarmos reunidos. E Deus seja glorificado que nós temos ainda ferramentas como redes sociais para poder interagir. Não se isole. Não é momento de nós nos isolarmos justamente agora. Porque a Bíblia vai dizer lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 1, que aquele que se isola, ele é tolo. A igreja, por mais que esteja nesse isolamento social, ela nunca está sozinha. Nós somos um exército. Nós somos um povo de Deus. Note que todas as vezes que as Escrituras se referem à igreja, sempre se refere na coletividade, nunca no ato singular. Eu já expliquei para vocês no estudo que juntos somos igreja. Em particular, somos membro do corpo de Cristo. Nós não podemos estar juntos na coletividade, na solenidade da igreja, da eclésia. Mas temos a mídia social para poder interagir num grupo das guerreiras, num grupo WhatsApp da MCM, da SMHB, nos jovens. Aqui no YouTube, onde você está recebendo semanalmente essas devocionais, entenda que Deus seja louvado por isto. Já imaginou o quanto seria bem mais difícil se nós não tivéssemos esta ferramenta? Se está difícil, seria 1000 vezes pior. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Que a obra de Deus não se faz só, e a obra de Deus se faz com quem é voluntário. Pois a obra de Deus nunca vai exigir de nós obrigação. Não há obrigação. Há peso de responsabilidade. Uma vez que nos convertemos a Cristo, uma vez que nos rendemos a Cristo, Ele é o nosso Senhor. E nós somos os seus servos. E a terceira e última coisa que eu destaco nesse texto para a obra de Deus é acerca da nossa entrega e da nossa disposição constante naquilo que diz respeito à obra de Deus. Pois Paulo diz o seguinte: somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o juntamente com você, pois me é útil para o ministério. Além do nosso ato voluntário para o reino de Deus, precisamos ser útil. Essa palavra útil no original, no grego, significa de fácil manuseio. É aquela pessoa que não escolhe o que deve ser feito. Ela se dispõe à necessidade. Paulo diz o seguinte: Timóteo, traga Marcos. Porque Marcos não é daquele obreiro que escolhe o que deve fazer ou o que quer fazer. Não, porque Marcos me é muito útil para o ministério. Ou seja, Marcos é de fácil manuseio no reino de Deus. Ah, queridos, muito provável esta geração, eu e você, talvez não teremos outra oportunidade como esta para de fato evidenciarmos a nossa disposição no reino de Deus. A igreja, ela sempre foi marcada, houve sempre uma essência no seu serviço. E que nós, esta geração presente, possamos entender isso. Que estamos a serviço do reino de Deus. Seja para ajudar com um quilo de alimento,
seja para ajudar no que for necessário na igreja, seja para ajudar um irmão, um vizinho, estejamos dispostos para o reino de Deus. Pois isto é uma marca cristã. Eu falei no início e vou repetir agora. Nós não somos salvos por boas obras. O homem, ele é salvo unicamente pela graça de Deus. Paulo vai dizer a Timóteo que somos salvos pela fé mediante a graça. Mas o homem, ele é salvo para as boas obras. Deus não te salvou, Deus não te regenerou, Deus não te fez uma nova criatura para que você fosse apenas mais um no reino. Uma vez salvo, você pertence a um exército. Uma vez salvo, você faz parte do grupo de obreiros que serve no reino de Deus. E que haja em nós essa disposição e essa consciência de que a nossa função, o nosso ato é de suma importância para o reino de Deus. E o que eu quero terminar é com essa última palavra. Quando Paulo diz, pois ele me é útil para o ministério. Ele é de fácil manuseio. Ele serve naquilo que precisa. Ele não escolhe aonde quer servir. Ele está à disposição do reino. Paulo, quando escreveu esta carta, ele já estava sentenciado à morte. Os dias já estavam contados para ele então ser decapitado por causa do Evangelho. E Paulo envia esta carta a Timóteo como sendo a sua última carta de vida. A última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E Paulo, na sua última carta, faz apelo para quem está disposto no reino de Deus. Que todos nós, tanto eu quanto você, sejamos marcos para esta época, para esse tempo. Estejamos dispostos a servir no que necessário for para a glória e o louvor do nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, te louvo e te exalto, ó Deus, por tua palavra, pois ela sempre nos ensina ao que devemos aprender. Oro pela tua igreja, oro pelo teu povo, meu Deus, para que o Senhor fortaleça a fé de cada um deles, para que o Senhor sustente cada um deles em tua graça e em tua bondade. Ó Deus querido, ó Pai amado. Senhor, a minha oração constante é, meu Deus, que o Senhor possa abreviar estes dias tão difíceis que estamos vivendo e passando. Guarda, meu Deus, cada membro, cada congregado da PIB de Bahia. Eu oro, Deus, pelos líderes do departamento. Eu oro, Deus, por cada membro da nossa igreja. Que haja em nós, ó Deus, uma disposição no que diz respeito à tua obra. E nos traz, ó Deus, a conscientização que não é o tempo, ó Deus, que determina o nosso serviço cristão. Pois a tua palavra, ó Deus, é sempre clara para cada um de nós. Que possamos ser, meu Deus, como Marcos foi para Paulo. Um obreiro, ó Deus, à disposição, um obreiro de fácil utilização. Ó Deus, pois não há privilégio maior do que servir ao Senhor no teu reino e na tua obra. Nos dá ânimo, ó Deus, nos dá alegria, mesmo em meio a toda esta turbulência, para continuarmos servindo ao Senhor com alegria. Continua a orar, ó Deus, pelos governantes da nossa nação, do nosso país, do presidente aos governadores, senadores e deputados. Traz paz à nossa nação, meu Deus. Que toda esta situação possa ser apaziguada. Tem misericórdia desta nação e do teu povo, Deus. Pois esta é a oração que eu faço ao Senhor no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo possa fortalecer você no nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, permitindo Deus.